Então agora vamos receber o Jean Gonçalves. Guerreiros e guerreiras, eu já trouxe o óculos escuros aqui. E sabendo que eu tenho que ficar no centro para ser filmado certo. E é muito bom ver pessoas com a gana, com a garra que vocês têm, focados no dia que é a véspera. O dia que é um dia que tem que ser tranquilo, que tem que passar confiança, chovendo molhado. Vamos tentar buscar mais umas 3 questõezinhas aqui agora a mais, porque as outras 50 você já deve ter 40, tá? Então mais 3, mais 2, tá valendo? Estão bem? Tudo tranquilo? É amanhã. A gente vai trabalhar um tópico que vai ser bem assim, reiterado, porque vai aparecer de várias formas, tá? A Lei 10.098 tem um momento dela ali, que é o seu artigo 10, que fala das formas de provimento. Como eu vou pegar esse artigo como base, para trabalhar com ele, eu terei a oportunidade de fazer links com outras coisas que surgirão, tanto da Constituição Estadual quanto da Federal e da legislação esparsa como um todo. Tá? A ideia então é condensar a partir da Lei Complementar 10.098, que é o bom e velho Estatuto do Servidor Público Civil do Estado, no qual temos o artigo 10, que fala das formas de provimento. Tá? Aí tu vai me ajudar. Uma das 6 formas é forma de provimento originário. Se perguntarem qual forma de provimento é originária, é a nomeação, certo? Como assim provimento, nomeação? Prover, entrar, ingressar no cargo público. Então a nomeação é a única das formas existentes que é tida como de provimento originário. Tu é nomeado quando te chamam, põe o teu nome no jornal e a nomeação gera alguns passos subsequentes. Me ajuda aí. Se eu fui nomeado, eu tenho um outro passo subsequente chamado posse, é isso? Posse, a investidura no cargo público se dá pela posse. Entre a nomeação e a posse tem um prazo. Que prazo é esse? Eu sou nomeado, tenho 15 dias para tomar posse, mas esse prazo é prorrogável por 15 dias, a pedido do interessado. Então o cara vai lá e pede, e pode ele não ir ele tomar posse, pode ir outra pessoa com um instrumento, uma procuração específica. Beleza? 15 mais 15. Depois tem um outro fenômeno chamado exercício, que é o dia do trabalho. Tá? Ele vai lá trabalhar e efetivamente exercitar o seu cargo. A posse pode ser tomada por um terceiro. E o exercício pode? Ele é personalíssimo, ele é intransferível. O próprio cara vai lá e trabalha. E o prazo entre a posse e o exercício é de 30 ou até 30. Vai no até 30, se a questão for mal elaborada e tiver só 30 como resposta, marca 30, beleza. Mas se tiver 30 ou até 30, vai no até 30, porque é o que está dito no texto legal. Em caso de recurso, a gente mira nessa palavrinha chamada até 30. Beleza? Decoramos aqui? Nomeação, posse, exercício, a investidura se dá com a posse, e a partir desse cara aqui do exercício, começam a contar todos os tempos, tá? A partir daqui começamos a contar, por exemplo, tempo de contribuição, os 3 anos do estágio probatório. Lembra do estágio probatório? Que tem os 5 requisitos aqui, eles lembram? O padre, aquele, produtividade, a aferição do estágio probatório se dá por 5 requisitos. Produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e eficiência, beleza? É isso? Facinho, né? Bom, outra coisa, eu conto os triênios também, de 3 em 3 anos, a contar do exercício, tá? Então eu tenho 3 anos de exercício, 1 triênio. 6 anos, 2 triênios. Essa contagem pode se acumular? É efeito cascata ou não? Não. Eu tenho um básico de 5.000, ganho o triênio sobre 5.000. O segundo sobre 5.000. Nunca é cumulativo. Qualquer questão que traga a ideia de acumular efeito cascata, está errado. Tá? Tem uma mudança constitucional importante nisso. Não acumula. Lembrar que ainda o tempo de fora, o tempo de outro órgão público, da prefeitura, da União, do Estado, pode ser trazido ainda a título de vantagem temporal, triênio, certo? Então eu tenho 3 anos de prefeitura, passei no concurso TJ, fui nomeado. No primeiro dia eu já averbo os 3 anos e eu já tenho direito ao primeiro triênio sem ter 3 anos ainda no TJ. Quando eu fizer 3 anos eu tenho 2 triênios, beleza? Isso é assim ainda, vale para vocês. Que mais? Não é a única vantagem temporal que existe, tem o adicional de tempo de serviço, que é de 15% ou de 25%, só para saber, né, que tem vantagens temporais que se acumulam. As vantagens temporais ainda são vantagens permanentes, imperdíveis. Então, se por algum motivo da minha vida eu mudar de cargo, por exemplo, sendo readaptado, eu sou oficial de justiça.
por alguma questão física ou mental, eu sofro um processo interno de avaliação, de perícia médica, e acham um cargo melhor para mim, porque eu já era estável no anterior. Se eu sou estável no anterior e tenho uma incompatibilidade com a minha saúde, eu posso ser mudado de cargo. O nome disso é? Oi? Readaptação. Depois a gente vai nela ali, tá? Então, se eu for readaptado, tem um princípio, que é o da irredutibilidade de vencimentos. Então, eu era oficial de justiça, ganhava 10 mil, por exemplo, por mês, de vencimentos, sobre os quais eu tinha, por exemplo, X avanços, que me davam mais 2 mil reais de vantagem temporal. Vantagens temporais são fixas, imperdíveis, reitero. Então, na verdade, para efeitos de cálculo, eu ganho 12, 10 mais 2. E se eu for readaptado para serviços gerais, porque tem minha saúde incompatível, que ganharia 3 mil, eu, antigo oficial de justiça, sou readaptado e sigo ganhando meus 12 mil. Porque é irredutibilidade dos vencimentos básicos, acrescidos do quê? Das vantagens de caráter permanente, que são as vantagens temporais. Beleza? Sabiam disso? Vamos lá, então. Eu já dei um pulinho na frente, falei na readaptação, mas depois eu volto nela. Qual é o segundo aqui que tem, depois da nomeação? Qualquer um. Oi? Vamos na readaptação mesmo. Quando não mais a minha readaptação, isso é dislexia. Quando eu não mais tenho uma condição de saúde compatível com as minhas atribuições, o rol de tarefas do meu cargo, que a lei estabelece, a lei cria um cargo e faz uma lista de atribuições. Essas listas são as atividades ou as atribuições para as quais eu tenho que ter compatibilidade. Então, se eu não tenho condição para atender aquilo, nem no estágio probatório eu passo. Né? Sabem que tem um estágio que vai ser avaliado nas atribuições. Então, não é a mera passagem dos 3 anos. Não. São os 3 anos nos quais a gente é avaliado, nos quais a gente tem uma aferição em relação à afinidade e eficiência nessas atribuições listadas na lei. Pois bem, me tornei estável. Sou oficial de justiça, sou técnico judiciário e sou estável. Já? Não pode? 2 minutos? Meu Deus do céu. Me tornei estável, né? Se eu sou estável, eu só perco o cargo por algumas situações. Por exemplo, processo administrativo, no qual seja garantida ampla defesa, contrato de ampla defesa, processo judicial, avaliação periódica de desempenho. Se eu sou estável, eu não posso perder meu cargo, salvo nessas 3 hipóteses, né? Processo, o PAT, famoso, um processo judicial, uma sentença de um juiz dizendo, cara, tu roubou, estou mandando tu embora. Sempre com ampla defesa. E a avaliação periódica de desempenho. A terceira hipótese, eu tenho que dar um toquezinho na quarta hipótese de perder o cargo público estável, que é a do 169 quarto. Não está no programa para saber que orçamentariamente nós poderíamos, em tese, perder o cargo. O orçamento estourou, vamos fazer uma revisão, e aí lá na frente poderia se pensar nessa hipótese remota, só a título cultural. Bom, eu tenho um cargo estável, só que aí passou o tempo e eu contraí uma doença. Por exemplo, eu tenho síndrome do pânico, e eu não posso mais atender as partes na parte criminal. Vão tentar me ajudar e me realocar num outro ambiente, passando pela tal da readaptação, que tem uma perícia que vai ser feita, um estudo técnico que vai dizer, olha, tu tens que ser readaptado para o cargo de, inventei aqui, telefonista, ou para o cargo de recepcionista. Então, readaptação é a mudança de cargo derivada, é um provimento no novo cargo, vejam, eu saio do primeiro, vou para o segundo, em razão de limitações de saúde. Beleza? Daí, se esse cara tiver um problema tão grave que não possa ir para um novo cargo, ele tem lá um rim que funciona muito, muito mal, ou talvez 2 funcionando muito mal, e não dá para ele trabalhar mais. Faz o que com esse cara? Demite o cara? Exonera o cara? Se ele já é estável, talvez não consigam readaptar e vão aposentá-lo por invalidez. Aposentadoria por invalidez. Essa modalidade normalmente vai pagar proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Proporcionais ao tempo de contribuição. Só tem uma exceção, ou 2. Doença grave, incurável, contagiosa, que a lei defina, ou acidente de serviço, né? Algum tipo de incidente no trabalho, que ele se aposenta por invalidez, ocasionada pela função. E aí teria uma aposentadoria integral. Pois bem, esse cara não foi readaptado, ele foi aposentado, o rim não funcionava mais. Está aposentado, certo? Passa um tempo, ele faz um transplante, né? Ele faz um transplante. E volta a funcionar. Ele pode retornar para o serviço público? Sim ou não? Quando não mais subsistem os motivos que geraram a aposentadoria por invalidez, a pessoa volta com o nome de... Oi? Recondução?
reversão. Reversão é o retorno do servidor, quando não, outra forma de provimento, quando não mais subsistem os motivos que geraram a sua aposentadoria por invalidez, tá? Então, me aposentei, não tenho mais aquela doença, eu vou requerer, ou vão identificar, farei nova perícia e voltarei para o meu cargo na modalidade de reversão. Aproveitando aqui o embalo, eu cometi um erro muito grande no meu trabalho, e eu acabei desviando recursos, certo? Eu era técnico judiciário, estava no balcão, eu vi que tinha um advogado que vinha sempre, e eu comecei a facilitar, a passar a pilha para frente, e a cobrar um dinheirinho dela. Descobriram. Eu fico ou eu saio? Eu saio. O cara me manda embora assim, tchau, eu faço todo um procedimento interno. Quando a gente for ser processado, para fins de demissão, tem um instrumento chamado processo administrativo disciplinar, o PAD. Então, demissão é igual a PAD, com contraditório e ampla defesa. Então, eu vou ser demitido, e sou demitido, e fazem um PAD. Mas fazem mal feito, quem me demite é o juiz, ele mesmo. E na esfera administrativa, para o TJ, por exemplo, o órgão competente para isso seria o COMAG. Tá? Não é possível que um juiz só demita. Este órgão maior não é quem faz, não é quem assina. Seria um vício insanável de legalidade em relação à competência. E esse processo é natimorto. O cara que me demitiu não poderia, em que pese eu estar errado. Tá? Então, eu estou demitido, saí do serviço público, e alguém descobre, meu advogado ou eu, que está errado, aquilo entra com um pedido na esfera administrativa ou judicial, e eu retorno. O retorno do cara que teve a sua demissão anulada chama-se reintegração. Pode até fazer alusão com os processos de reintegração de posse, que tem bem um lance judicial mesmo. Reintegração é um provimento decorrente da anulação da demissão de alguém que lá foi mal demitido. Exemplo, quem demitiu não podia ter demitido. A pessoa retorna, reintegrada, ato nulo, o efeito dessa nulidade é retroativo, e eu fiquei 2 anos na rua demitido, e quando eu volto os 2 anos de salário no meu bolso. Tá? Esta reintegração, ela pode se dar pela via administrativa ou pela via judicial, beleza? Outra situação importante aqui é aquela do cara que faz estágio. Quanto tempo é o estágio probatório? 3 anos, tá? Então eu sou aferido naqueles quesitos, me avaliam, dizem, cara, tu é estável agora, tu só perde o cargo com as 3 hipóteses. PAD, processo judicial e avaliação periódica de desempenho. As 3 hipóteses que permitem que eu perca o meu cargo. Pois bem, eu estou bem belo, tranquilo, e acabo fazendo um outro concurso e passando num outro cargo. Eu era técnico estável e passo para analista. Já sou estável no novo cargo? Já sou? Não, porque a estabilidade é sempre no primeiro cargo, né? É uma aferição nas atribuições do primeiro cargo. No primeiro, fiz um novo concurso, novas atribuições. Novo estágio. E no segundo estágio, eu não passo. Quando a pessoa não é aprovada no estágio probatório de um novo cargo, de um novo concurso, sendo estável no anterior, ela pode voltar. Ela pode ser reconduzida. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, se nele ele for estável. Ele tenta um novo e não passa. E em não passando novo, ele retorna reconduzido. É por isso que tem aquela dicção que diz que a estabilidade é no serviço público. Porque eu posso até mudar de cargo, não sendo um novo cargo estável, e retornar para o anterior. Então, recondução tem a ver com o retorno do servidor estável por não aprovação no estágio probatório, beleza? Para arrematar, eu trouxe aqui uma colinha. A gente fala do Estatuto do Deficiente, eu vou dar a questão de amanhã, tá? Se cai, você vai achar que é verdade. Mas deve ser aquela pesquisa que eu fiz, que tende a denotar que será entre o artigo 1º e 4º. Eu solicito que vocês peguem o Estatuto e dêem uma marcadinha, principalmente entre o 1º e o 4º, nas expressões que eu vou listar aqui. Mais um minutinho, pode ser? 2 no máximo. Tá. E aí é o seguinte, amanhã, vão chegar 1h30, né, 2 antes no local, né? Com certeza, né? Não tem teste físico, tá? Não tem que correr. Chega antes e dá uma lidinha em coisas pontuais, relaxando. Eu sugiro essa questãozinha aqui, tá? Ó, primeira coisa da Lei 13.146, que é a que vai cair, que é o Estatuto do Servidor, da pessoa com deficiência, é ter a noção que nenhuma pessoa que tenha deficiência vai ser forçada a usar os benefícios da lei, né? Por exemplo, eu sou um servidor com deficiência e tem lá um local especial para o pessoal, mas eu quero me integrar com os outros. Eu não serei obrigado
a utilizar dessas ações afirmativas. Esses benefícios que a lei entrega às pessoas com deficiência não são compulsórios. Outra coisa, em relação a forçar alguém, clínica ou cirurgicamente, só tem uma hipótese que alguém deficiente possa ser forçado à intervenção clínica ou cirúrgica. Duas, na verdade. Risco de morte ou emergência de saúde. Então, fora isso, ninguém pode ser obrigado, mesmo que com deficiência, a ser compulsoriamente internado, tratado. Tá? Isso é uma coisa bem tranquila, importante de falar. E, em relação aos acompanhantes, há alguns benefícios, alguns privilégios para quem tem deficiência. Eu vou listar 2 privilégios que não são passíveis de servir para o acompanhante. Acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência. Na tramitação de processos judiciais e na questão de imposto de renda e processo administrativo, há uma prioridade para o deficiente, pessoa com deficiência. O acompanhante não. Então a questão deve ser nessa linha de dizer que há, sim, um tratamento diferenciado que não é compulsório, só se ele quiser. E se ele atender, se ele utilizar, é somente para ele. Tá, mas é a fila. Se ele tem dificuldade na locomoção, o cara que ajuda, ele vai junto na fila e passa na frente. Porque ele está apoiando esse cara com deficiência. Mas os processos judiciais, administrativos e imposto de renda, não dão prioridade para o parceiro, é só para ele próprio. Beleza? Deu meu tempo? Passou muito rápido. Colegas, de coração, acreditem, tá? Ninguém vai lá sabendo tudo. Eu garanto que vocês não vão saber de saída 10 questões ou 20, tá? Tá tudo certo. Cansei de fazer concurso, assim, não sei nada. Não sei nada. E aí comecei com calma a procurar as questões fáceis. Procure essas fáceis. Vai ter pelo menos umas 20 dadas, assim, ó, que vocês viram agora aqui. Procura com calma, vai marcando uma a uma, vai colocando na grade com tranquilidade, sem pressa. Não é quem termina primeiro, é quem faz mais acertos, tá? Então não corre, usa todo o teu tempo. E tenha certeza que por mais que tu tenha algumas questões que tu não domine, eventualmente, é do jogo entender que a gente não domina tudo, ter essa cancha de rolar a bola até o máximo, e com certeza, se estiver difícil para vocês, está muito mais para os outros. Eu notei uma coesão muito grande aqui, vocês estão de parabéns. Beleza? Valeu, boa prova então, fiquem com Deus.